inconsciente coletivo, a gente tem arquétipos. Então vamos lá, os arquétipos são padrões coletivos, são tendências de interações, tendências de relacionamento. Eles são abstratos. Mas a partir do momento que você dá uma forma para um arquétipo, ele não é mais um arquétipo. O arquétipo é totalmente abstrato. Quem quer ver a divindade não a verá, porque ela é invisível. Quem quer ouvir a divindade não a ouvirá, porque ela é inaudível. Quem quer tanger a divindade não a tangerá, porque ela não tem forma. Nunca a divindade é inteligível, é uma forma sem forma. A partir do momento que você nomeia, ele deixa de ser o que é. O arquétipo é isso, gente. Qualquer nome que você for dar, já não é mais o que ele é de fato. A gente precisa nomear algumas coisas para tentar estudar. Então, quanto mais detalhe tem um suposto arquétipo, menos arquetípico ele é. É uma forma sem forma com a qual a gente preenche com as nossas próprias questões. Olha só o que ele fala. Dei o nome de arquétipos a esses padrões coletivos, valendo-me da expressão de Santo Agostinho. Aí o que eu descobri? Que Santo Agostinho escrevia em latim e não usava o termo arquétipo grego. O termo arquétipo não é usado por Agostinho. Sua ideia, no entanto, está presente, por exemplo, em ideias que não são formadas, mas estão contidas na inteligência divina. Arquétipos é uma perífrase explicativo do eidos platônico. De fato, Platão nunca usou o termo arquétipo, mas ele usou o termo ideia. O termo arquétipo resume o termo ideia de Platão. É o mundo das ideias, onde existe um mundo a priori, um mundo arcaico. Então, tudo que existe é uma cópia desse mundo das ideias. Só que a gente já tem, apesar dele não falar em arquétipo, a gente já começa a ter o uso do termo arquétipo de forma corrente, não teórico. Depois de Platão, o termo arquétipo talvez tenha começado a surgir na população mesmo. Mas ele vai ganhar uma força muito grande com os neoplatônicos. Porque assim, a gente tem Sócrates, aí a gente tem Platão, que escreveu sobre Sócrates e deu uma viajada ali também nas coisas dele, provavelmente, com coisas muito incríveis e interessantes. Aí, beleza, isso foi no século IV a.C. Aí passa um tempo, no século II, nós temos provavelmente Corpus Hermeticum, que já tem ideias neoplatônicas, revivendo o platonismo, revivendo as ideias de Platão. O nome principal do neoplatonismo é Plotino e Proclo, no século mais ou menos 3 depois de Cristo. O Plotino traz os arquétipos eternos. Então a gente já começa a ter arquétipo de forma mais teórica, mais conceitual, e aí Santo Agostinho tem uma influência do neoplatonismo, manda essa, das ideias que são contidas na inteligência divina. Como que o termo arquétipo dentro da psicologia analítica foi atualizado para os dias atuais? Porque a gente sabe que geneticamente a gente não herda imagens, não vem conteúdo. Então a gente entende que são estruturas inatas de organização simbólica, são molduras, são tendências de interação, tendências de relação, comportamento e reação. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente, e quando toma forma em alguma matéria, já não é mais o que era. Persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. Como que um arquétipo surge? Se a gente pega a espécie humana, a gente tem 300 mil anos. São 300 mil anos de relações que se repetiram dia após dia, de relações das mais variadas, de relação com a maternidade, de relação com o inimigo, de relação com o medo, com a noite, com a vulnerabilidade, com o sábio, com aquele que ensina, com aquele que aprende. Tudo isso foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Essas repetições vão formando os arquétipos, essas tendências. Essa é uma visão que não é metafísica. Então imagina só, a relação com a maternidade se repetindo à exaustão. Você acha que tem um tipo de relação? Não. Tem sei lá quantos tipos de se sentir um filho da mãe. A mãe que rejeita, a mãe que ama, a mãe suficientemente boa, a mãe agradável, a mãe desagradável, a mãe que some, a mãe que maltrata.
tudo isso e mais faz parte do arquétipo da Grande Mãe. E, portanto, Ísis, Hécate, Hera não são arquétipos. O arquétipo ele é abstrato, ele compõe tudo que se tem sobre aquela temática. A partir do momento que você dá um nome, que você dá características específicas, ele deixa de ser um arquétipo. Então, a gente já dá um nome de materno, já é uma quebra. A partir disso, a gente tenta se manter no abstrato. Tudo que compõe a maternidade compõe o arquétipo de Grande Mãe. Nos mitos, a gente tem um pouco dessa expressão. Então, já não é mais o arquétipo. É uma imagem arquetípica. É um símbolo. É a forma com que o arquétipo é visto naquela história. Já não é mais o arquétipo. Então, Ísis não é um arquétipo. Representa um aspecto arquetípico, uma imagem arquetípica, uma representação arquetípica. Aí, a gente tem a função dos arquétipos. O arquétipo tem função? O arquétipo, querendo ou não, ele vai compensar aspectos desequilibrados do psiquismo. Só percebemos os arquétipos através de suas representações? Mais ou menos isso, Rose. A gente percebe os arquétipos também como a gente é tomado pelos arquétipos. E aí a gente deixa de ser a gente mesmo e vira qualquer outra coisa. Aí ele fala da participation mystique, ou participação mística. É um termo de Levi-Bru. Essa participação mística tem a ver com eu e o objeto somos um. Há uma conexão eu e o objeto que nos torna um só. No arquétipo e nessa ideia de inconsciente coletivo tem um pouco isso. O outro e o eu somos iguais. Esse aqui é o diagrama apresentado: sensação, pensamento, sentimento, intuição, memórias, componentes subjetivos das funções, afetos, invasões, e tem uma parada meio marrom e uma parada mais escura. Na live passada, eu contei para vocês sobre as 4 funções. Aonde está creme é a forma com que o eu se relaciona com o que está fora. Então, nós temos a sensação, que é aquilo que capta pelos órgãos do sentido que alguma coisa existe. O pensamento, ele processa o que existe e dá um nome, classifica, racionaliza, traz lógica. O sentimento, que não é emoção, atribui valor. Eu acho isso legal, eu não gosto, eu acho isso bom, e assim por diante. E, por fim, a intuição, que também é um tipo de percepção, como a sensação, só que é uma percepção não pelos órgãos do sentido, mas pelo inconsciente. Eu percebo contextos, possibilidades. É como se fosse uma escala de valores de força de vontade do complexo do eu, do ego. Ele coloca desse jeito de uma forma geral. Só que cada pessoa, nessas 4 primeiras aqui, vai ter o que tem mais desenvolvido, mais diferenciado. Por que ele, de forma geral, colocou desse jeito? Porque é justamente como a gente vai percebendo a realidade. Então, a gente percebe primeiro pelos órgãos do sentido, depois a gente vê o que é, depois a gente atribui valor e depois a gente entende possibilidades, contexto, percebe para além. Essa é a escala de valores aqui mais gerais. Depois a gente tem a memória. A memória, a gente ainda tem alguma vontade sobre ela, nem sempre, a gente sabe disso. Os componentes subjetivos das funções é o esqueleto no armário que o Laet bem lembrou na última aula. É quando eu me relaciono com alguém, tô com um puta sorriso no rosto, mas no fundo eu sei o quanto aquela pessoa me incomoda, me irrita. Agora, afeto e as invasões, então a gente tem cada vez menos controle, menos força de vontade sobre isso. Aí a gente tem o marronzinho, o inconsciente pessoal, e o marrom mais escuro, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo que afeta todos nós. E quando ele é ativado, a gente deixa de ser quem a gente originalmente é, porque a gente está afetado por essas imagens mitológicas, folclóricas, que seja. Quando esses arquétipos são ativados em grupo, o que acontece é uma epidemia mental, que leva à guerra. Mas não só à guerra, leva à polarização, a colocar um vilão. Como, então, abordar o inconsciente? Jung cita 3 métodos de análise: teste de associação de palavras, análise de sonhos, imaginação ativa. Quando o inconsciente coletivo é ativado, ninguém mais é a mesma pessoa. Você não está apenas no movimento, mas é o próprio movimento.